Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e a imprensa está extremamente revoltada com o presidente Jair Bolsonaro porque ele ousou, falar o que a população está pensando, pelo menos grande parcela da população está pensando sobre a Patrícia Campos Melo aí, no caso Hans River e a sua matéria fake de 2018. Hans River. Hans River foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista em cima dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. Bem, essa declaração do presidente Jair Bolsonaro fez com que várias entidades aí, jornalísticas, e principalmente a Folha de São Paulo, criticassem o presidente Jair Bolsonaro, como se a gente esperasse alguma coisa, de veículos de comunicação que batem no presidente Jair Bolsonaro o tempo todo. A gente pode citar vários exemplos sobre isso. Antes eu só queria trazer aqui para vocês o curso do Instituto Borborema, Bonifácio e a formação da nacionalidade brasileira, por apenas R$ 156. Você pode parcelar em até 5 vezes, você pode ter acesso a esse curso do presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira. Excelente conteúdo falando aí sobre o fundador, do Brasil, praticamente o José Bonifácio, aí, que ajudou no processo de independência. Vamos lá. Bolsonaro falou nada mais do que muita gente está pensando sobre esse caso. Inclusive, hoje eu trouxe um vídeo aqui no canal, com o depoimento do Hans River em 2018, no final de 2018, quando estourou aí essa bomba, da Folha de São Paulo, que seria os disparos em massa da campanha Bolsonaro. Ele deu um depoimento para o Ministério Público Federal, relatando as mesmas coisas que ele falou na CPMI das fake news. Então, você vê ali que ou o sujeito conseguiu enganar o Ministério Público, a gente tem um Ministério Público completamente incompetente, ou você acredita que o Ministério Público averigou as informações que ele passou, e constatou ali que ele estava falando a verdade. Então, cabe aí o critério. Porém, o jornalismo aí tem um corporativismo muito grande e é óbvio que sairiam em defesa da repórter Patrícia Campos Melo, que certa vez aí chegou a fazer um meia-culpa por conta daquela declaração do caso, quando ela fala que ela é esquerdista e sempre votou no PT. Numa declaração aí na USP, ela recomenda aos alunos de jornalismo a não falarem sobre o seu viés político. E aí agora eu vou dar um conselho, tipo tia velha dando um conselho, tá? Se perguntarem para vocês em quem vocês votaram, nunca respondam. Na vida, se você é jornalista, não responda isso. Fala assim, não revela o meu voto. Porque uma vez eu dei entrevista para alunos da PUC, em 2013, e no meio da entrevista eles perguntaram, e qual é o seu posicionamento político? Eu falei, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sempre votei no PT, mas isso não influencia, eu sou imparcial, não. Só que, óbvio, editaram, só ficou a primeira parte, e aquilo viralizou. E aí eu virei a putinha do PT que fez a matéria para derrubar o Bolsonaro. Ela falou, eu sou a tratada do PT, certo? Afinal, você tem que esconder, como eu falei no vídeo mais cedo, você tem que esconder o seu viés e finge ser isento para a população, como no caso da Patrícia Campos Melo aí, que ficava instigando o Hans River sobre se ele teria feito campanha para o Bolsonaro. O rapaz disse aí que a cada 2 perguntas que ela fazia, na terceira vinha, a cada 3 perguntas, na terceira pergunta, ela sempre citava ali Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro, você fez alguma coisa para o Bolsonaro? Mostrando ali que ela tinha um direcionamento dentro da sua matéria. Sendo que na própria justificativa da Folha de São Paulo, no dia do depoimento na CPMI das fake news, eles colocaram um print lá muito duvidoso que dizia que o Hans River teria relatado a campanha de disparos em massa para vários partidos. Então, por que a Folha de São Paulo não falou na matéria sobre os vários partidos, falou só sobre o partido do presidente Jair Bolsonaro, no qual o próprio Hans River diz que não fez campanha? Então, realmente, você vê que há uma montagem por cima disso. Vale lembrar também aquele caso no início do ano passado, no ano de 2019, da Constância Rezende, falando aí
querendo instigar também entrevistas para poder destruir o presidente Jair Bolsonaro, né? Falando no inglês péssimo. Então é um modus operandi aí de certa parte, de certa parcela do jornalismo brasileiro. Então quando o presidente Bolsonaro fica indignado, né, e fala na língua do povo, né, fala o que está na boca do povo, de maneira aí muito irritada, na verdade ele está apenas, né, se defendendo dos diversos ataques que ele tem sofrido. E isso gera uma repulsa desses jornalistas que são acostumados a bater no adversário sem reação, né? Então eles tinham o controle total da narrativa, eles possuem o controle dos meios de comunicação, né? Afinal, você antigamente, para poder ter alcance, você tinha que ter um jornal, ter uma rádio, uma televisão. Hoje em dia qualquer uma rede social consegue difundir ali alguma notícia, e isso gera incômodo, né? Isso gera uma reação dessa classe jornalística e gera uma reação dos próprios políticos, né? Que se veem confrontados com as suas incoerências e acabam fazendo comissões parlamentares como a CPMI das fake news, que nada mais é do que uma tentativa de criar uma legalidade por trás da censura. Como você pode ver, por exemplo, um exemplo de um país que já fez isso, é a Alemanha, que no 1º de janeiro de 2018 implementou uma lei no qual os provedores são obrigados a ter um relatório do qual o espectador ali, né, o internauta, ele pode acusar aquela matéria como fake news, e eles são obrigados a retirar aquilo do ar. O provedor de internet é obrigado a retirar do ar em até um dia. Então basta aí um ataque em massa de uma pessoa de um viés político diferente, que você consegue derrubar qualquer notícia que não lhe agrade. Inclusive o próprio presidente da Câmara dos Deputados, né, o Rodrigo Maia, tuitou no dia 15 de fevereiro, né, na verdade ele fez um retweet endossando uma reportagem no qual dizia que a plataforma Twitter Brasil era muito lenta para tratar de abusos na plataforma. Inclusive o Twitter Brasil aí, que removeu as minhas duas contas, a conta do canal Vista Pátria e minha conta pessoal. Estou correndo atrás disso, de maneira aí, completamente unilateral, sem sequer dar a justificativa da remoção, e isso vai ser questionado judicialmente. Mas aí o Rodrigo Maia, ele retuita isso e diz: eu sempre afirmei isso. As plataformas têm responsabilidade pelo conteúdo divulgado nas redes e não dá para aceitar as justificativas dele. Então o que ele está querendo dizer aqui, né, como presidente da Câmara dos Deputados, que ele não aceita as justificativas das plataformas, né, para a lentidão na remoção de conteúdos que os desagradem. Então, obviamente, você se sente ameaçado pelo presidente da Câmara. Se você aí for diretor de alguma rede social, de alguma plataforma dessa, você fica ameaçado. Porque o que ele está dando a entender aqui? Eles podem criar uma legislação a qualquer momento para poder acelerar esse processo de resposta aí a um suposto abuso, né? Abuso muitas vezes aí que pode ser um meme ou pode ser uma notícia que desagrade determinado poder, como já aconteceu, por exemplo, com a própria revista Cruzoé, né, que sofreu censura prévia da Justiça do Supremo Tribunal Federal por citar uma delação que estava num documento, né, de um depoimento do Ministério Público Federal. Vejam só, né? Então já que isso, por exemplo, seria um abuso, né? Porque publicaram na revista Cruzoé, mas se fosse eu publicando numa rede social qualquer, se eu tivesse tido acesso ao documento e publicasse, eu estaria fazendo fake news, estaria cometendo abuso, deveria ser preso, sofrer busca e apreensão. Então você vê que isso é uma linha muito tênue e incomoda demais os jornalistas, né, que possuíam o controle dessa narrativa, e hoje não tem mais. É necessário que eles dividam com as redes sociais, né, com os veículos de mídia independente, e que causam nervosismo nessa gente a todo custo. E é por isso que tem jornalista que está fazendo de tudo para conseguir o furo, né, e aí dar o furo de reportagem em primeira mão. Então é por isso que eles estão até mesmo aí, como o Hunt falou, pagando remédios e coisas do tipo, né? Mostra que é realmente uma espécie de jornalismo vendido que tem sido feito hoje em dia, e talvez isso explique um pouco da qualidade do jornalismo brasileiro. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro se revolta, ele se revolta, e muitas vezes com razão, né, e a ameaça que está, a ameaça que paira no ar
né, contra a nossa liberdade de expressão, liberdade de opinião, é muito grande, e principalmente quando um presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, né, diz que não aceita as justificativas das plataformas. Outro detalhe, o Rodrigo Maia, no dia 12, ele deu uma indireta para o Hans River, querendo desqualificar o seu depoimento e endossando aí a própria Patrícia Campos Melo. Ele publicou o seguinte: dar falso testemunha numa comissão do Congresso é crime. Atacar a imprensa com acusações falsas de caráter sexual é baixaria com características de difamação. Falso testemunho, difamação e sexismo têm de ser punidos no rigor da lei. Então é mais uma ameaça, né, a qualquer um que fale algo que você não queira ouvir, principalmente se você tiver o poder na mão. Esses são os democratas e os estadistas de muitos desses jornalistas. Uma vergonha. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para poder ter mais alcance. Não deixe de ver o vídeo aí que eu citei sobre o Hans River, tá? E não deixe de verificar esse curso essencial aí sobre a história do Brasil, sobre José Bonifácio, do professor Rafael Nogueira, que hoje preside a Biblioteca Nacional. Tá legal? Se você puder ser um apoiador, um colaborador do canal, o primeiro link na descrição é o link do Apoia-se, para você poder ajudar, ou você pode ajudar também de maneira direta através da conta corrente aqui embaixo. E outra forma de ajudar é compartilhando esse vídeo para chegar a ter mais pessoas. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.